Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Na aula de hoje nós falaremos sobre pressão em líquidos. E para a gente começar, eu tenho uma pergunta para vocês. Um dos líquidos que nós mais conhecemos, temos maior intimidade no nosso dia a dia é a água. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: é possível a água fluir para cima? Então, para conseguir responder a essa pergunta, fica aí nesse vídeo até o final para ver se você descobre, tá? Quando nós falamos de pressão em um líquido, nós temos conceitos muito parecidos com aqueles que nós vimos na última aula quando falamos de pressão atmosférica. A pressão atmosférica, ela nada mais era do que uma certa pressão exercida por uma coluna de ar que existe sobre as nossas cabeças e distribuído sobre a área superficial do nosso corpo, de objetos, de janelas e de tudo aquilo que está ao nosso redor. Basicamente, ela era provocada pelo peso do ar sobre as nossas cabeças. Então, compreender que o ar tem peso era algo bastante importante naquele momento daquela aula. Hoje, talvez esse conceito fique mais simples, porque nós sairemos dessa piscina de ar que todos nós vivemos e chamamos de atmosfera, e passaremos por uma outra piscina, uma piscina de água, que temos uma intimidade muito maior. Então, quando você nada sob a água, você pode sentir a pressão da água sobre os tímpanos do seu ouvido. Quanto mais fundo você mergulha, maior se torna essa pressão. A pressão que você sente, ela deve-se basicamente ao peso da água sobre você. Quando você mergulha mais fundo, mais água tem sobre a sua cabeça, então, consequentemente, maior será a pressão. A pressão que um líquido exerce, ela depende, portanto, diretamente da profundidade em que você se encontra. Além da profundidade, a pressão ela também depende de uma outra variável física, que é a densidade do líquido. Se você submergir em um líquido mais denso que a água, a pressão correspondente que você irá sentir será maior, obviamente, né? Lembrando que densidade é uma relação de massa pelo volume. A pressão exercida por um líquido ela é precisamente o produto de duas variáveis, que são o peso específico e a profundidade. Então, se você está lembrado do que é o peso específico, né? O peso específico nada mais era... Lembra que a gente discutiu massa específica, que era um conceito muito semelhante ao conceito de densidade? O peso específico ele é o peso dividido pelo volume, tá? Então você vai ter ali na sua equação peso específico vezes profundidade. E isso vai resultar numa outra equação, né, que é densidade vezes gravidade vezes altura. Então, se você deseja calcular a pressão em um determinado líquido, você faz a multiplicação da densidade pela gravidade vezes a altura, ok? Que isso nada mais é do que peso específico vezes profundidade. Perceba que, desprezada a existência da pressão atmosférica, essa é uma equação linear. Então você tem todas as variáveis ali elevado a 1. O que isso significa? Significa que se você dobrar a densidade de um líquido, estando numa mesma profundidade, a pressão também dobra. Se você triplicar a densidade daquele líquido, mantendo a profundidade, a pressão irá triplicar e assim por diante. E a mesma coisa acontece com a profundidade, que utilizamos ali a letra H para denotar profundidade. Se desprezado novamente a pressão atmosférica, que não deixa de existir quando você está mergulhado ali numa piscina, se você dobrar de profundidade, a pressão do líquido dobra. Se você triplicar a sua profundidade, ou seja, mergulhar 3 vezes mais fundo, a pressão ela irá também triplicar. Então é uma equação linear bastante simples assim de ser compreendida. Um ponto importante que eu quero que você perceba é que essa equação ela não depende, e esse é um erro muito comum, do volume desse líquido. Isso significa que se você tem, por exemplo, 2 represas, vamos supor aqui, olha só nessa imagem aqui, você tem um lago extenso, mais raso, e você tem ali um açude, né? Pouco extenso, mais profundo. Em qual deles você terá maior pressão no fundo destas porções de água? Bem, com certeza a pressão será muito maior no açude do que no lago. Isso porque a profundidade ali do açude é de 6 metros, enquanto a profundidade do lago é de 3 metros.
mesmo sabendo que talvez aquele lago tenha a mesma quantidade de água que o açude, ou até, de repente, pode ter uma maior quantidade de água, um maior volume de água do que o outro, do que o açude, tá? Isso significa que, quando a gente fala de transformações de energia, como vimos no ano passado, para a construção de, por exemplo, uma usina hidrelétrica, o que você precisa é uma boa queda de água, né? Você precisa de uma região bastante profunda. Isso não significa que você precisa de uma quantidade grande de água, tá? Outra figura que pode demonstrar isso daí é essa figura aqui, ó, dos peixinhos, né? Imagina que você tem dois peixinhos ali em um aquário com esses formatos diferentes. Então você tem um peixinho mais amarelo e o outro ali lilás, né? E aí eu pergunto para você, qual desses peixes está sofrendo a maior pressão? Qual deles sente a maior pressão do líquido sobre eles, né? Os dois sentem a mesma pressão, porque eles estão na mesma profundidade e estão no mesmo líquido. Então, lembrando da equação lá, né, a pressão num líquido, ela é igual a densidade vezes gravidade vezes a profundidade, às vezes eu chamo de altura sem querer, porque é um H. E os peixinhos estão ali no mesmo nível, né? E eles estão também no mesmo líquido. Logo, ambos experimentam a mesma pressão, tá? O formato ali dos recipientes em que eles estão naquele momento não influencia em nada. O volume de água ali, ele não muda a pressão do líquido. Para que esses peixes experimentassem uma maior ou menor pressão, eles deveriam apenas mudar de profundidade. Então, se eles forem mais próximos até a superfície ou afundarem, aí eles vão mudar de profundidade, né? É importante que você perceba um fato muito interessante. Os líquidos, no geral, eles têm uma capacidade de compressão muito pequena. A gente fala que os líquidos são incompressíveis. Enrolei a língua agora. Assim, independente da profundidade, a densidade dos líquidos varia muito pouco, tá? Então, se você tem alguma coisa que está a uma profundidade maior e outra comparada que está a uma profundidade menor, a densidade desses dois corpos vai ser, do líquido que esses dois corpos estão, vai ser praticamente a mesma. E isso é diferente na nossa atmosfera, né? A densidade atmosférica ela muda bastante, tá? Temos uma camada mais densa próxima à superfície aqui, né? Uma camada de poucos quilômetros, e depois de alguns quilômetros, algumas dezenas de quilômetros, a densidade da nossa atmosfera vai mudando bastante, você tem camadas distintas de gases. Nos líquidos isso não acontece, tá? Então você tem regiões de grande profundidade, nos oceanos, por exemplo, que experimentam uma densidade muito parecida com a densidade da água na superfície, tá? Compreendido como que funciona a pressão dentro de um líquido, né? E a equação que a rege, né? Densidade vezes gravidade vezes profundidade, eu posso complicar um pouquinho, mas não muito. Complicar no seguinte sentido, é importante que você perceba que quando você está imerso em um líquido, quando você está medindo a pressão em uma determinada profundidade de um líquido, a pressão atmosférica ela não deixa de existir, ela continua existindo e atua sobre esse líquido. Compreender isso era fundamental para que você conseguisse compreender uma atividade que eu passei para vocês, onde vocês deveriam falar sobre um dispositivo chamado de barômetro, né? Então, o barômetro exercia uma certa pressão sobre uma bacia que tinha uma quantidade de líquido e aí provocava um equilíbrio com o peso de um líquido ali numa determinada coluna vertical. E a densidade daquele líquido era o que regia para a gente se aquele líquido ia ficar mais para cima ou mais para baixo. Isso significa que, quando você deseja medir a pressão que um corpo experimenta quando está imerso em um líquido, é importante que você considere que, além da pressão do líquido, você tem também a pressão atmosférica. Isso faz a gente modificar um pouquinho a equação e ficar com uma equação mais ou menos desse jeito, assim, ó, a pressão em um determinado líquido, ela será igual à pressão atmosférica mais a pressão no líquido. Então vai ficar a pressão atmosférica mais densidade, gravidade e profundidade. Ok? E por fim, agora respondendo àquela primeira pergunta, né? É possível a água fluir para cima?
é muito importante que a gente compreenda que existe uma afirmação na física que fala que a água, ela sempre busca o seu próprio nível. A água sempre buscar o seu próprio nível significa que o nível da água, ele é regido pela pressão atmosférica. E sendo a pressão atmosférica praticamente a mesma entre dois pontos, quem vai ditar as regras da altura de uma determinada coluna de água é essa pressão atmosférica. As pessoas que trabalham na construção civil sabem muito bem disso. Se eles desejam, por exemplo, nivelar um muro, o que eles fazem é pegar uma pequena mangueira, encher de líquido e a partir daí descobrir o nível do muro. E eles podem construir dessa forma um muro regular, mesmo que estejam trabalhando em um terreno acidentado. Os dois pontos da mangueira ficarão sempre no mesmo nível. Você pode testar isso na sua casa com um canudinho ou com um pequeno pedaço de mangueira que você tenha. Bem, os antigos romanos eles não sabiam desse fato e construíram grandes aquedutos, obras magníficas assim que hoje são muito exploradas pelo turismo, pela sua beleza, pela imponência do tamanho dessas construções. E eles tinham medo de repente a água que sai de um reservatório ela diminuir sua altura e não conseguir subir novamente, né? Então imagine, por exemplo, que você sempre tivesse que ter a água sobre a sua cabeça, né, em cima, e ela tivesse que descer aos poucos, porque se descesse ela não iria subir de novo. Imagine você transportar água por quilômetros, muitas vezes, para uma cidade, para residências privadas, e num terreno todo acidentado e não fazer a água descer, né? Isso resultou nessas magníficas construções, mas num erro de engenharia ou de física daquele momento, né? Porque se eles tivessem feito um sistema todo de canalização, que eles tinham conhecimento para fazer isso, trabalhavam com canos de cobre, por exemplo, na época, eles conseguiriam transportar de maneira muito mais eficiente, muito mais barata, muito mais rápida a água por essas grandes regiões sem medo da água descer e depois não subir novamente. Sim, ela iria subir buscando o seu próprio nível, tá? Fiquem aí agora com essas imagens bonitas desses aquedutos. Não esqueçam de ler o capítulo do livro que fala sobre pressão nos líquidos. E eu estou passando para vocês também uma lista de exercícios, sendo que a gente vai fazendo aquele mesmo esqueminha da última lista que eu passei. Eu passo os exercícios para vocês e alguns desses exercícios resolvidos eu vou colocar aqui durante essa semana no nosso canal, tá? Não vou estipular ainda um prazo para vocês resolverem essa lista, mas espera-se que dentro de 2 semanas vocês consigam resolver e ao longo dessas 2 semanas eu vou postando alguns exercícios resolvidos dessa lista. Se tiverem dificuldade mais em um ou outro exercício, vocês podem me contatar, ok? Muito obrigado, tchau, tchau!